como a esperança se manifestou na vida do Padre Rodolfo e pode se manifestar em nossas vidas. Então, antes de responder a pergunta, acho que é importante a gente se perguntar sobre o que é esperança, Lucas. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que esperança é um desejo de vida eterna, desejo de Deus de vida eterna. Mas não é um desejo passivo, aquele que eu só desejo. A esperança é um desejo que reconhece que Deus e a sua vida já estão presentes aqui, como aquele fermento na massa. Jesus fala, o reino dos céus é como o fermento na massa. Então, é uma virtude que lhe leva a reconhecer que Deus e a sua vida já estão presentes no mundo, em cada pessoa. E um desejo de que essa presença um dia vai ser total, vai ser absoluta. Por isso vale lutar por ela. E é por isso que ter esperança faz com que eu tenha uma visão diferente da vida das pessoas. Faça, por exemplo, eu acreditar nas pessoas. Não é uma crença ingênua. É acreditar que Deus e a sua vida já estão presentes em você. Então você vale a pena. Vale a pena eu investir em você e assim por diante. Então, primeiramente, a gente entender de que esperança nós estamos falando. Aí, o que significa viver ancorado na esperança? Voltamos àquela imagem do navio. Um navio que não lança a âncora, ele está à deriva. Ele está no mar e para onde o vento levar. O que faz o navio ser estável? É a âncora. Quando ele joga a âncora, aí a âncora dá a ele estabilidade, dá segurança, dá sustento. Pode bater o vento, as ondas podem vir, o navio não sai do lugar. Então, ancorados na esperança significa nessa vida nós temos segurança, estarmos seguros. E a gente só está seguro quando a gente tem desejo de Deus da sua vida. Quando a gente reconhece que Ele já está presente no nosso meio e que um dia isso vai ser pleno, isso vai ser total. É isso que dá segurança. Então, ancorados na esperança, como é o tema da estreia nossa do Heitor Moro, né, da família salesiana, é isso. E a última pergunta, desculpe. Como a esperança se manifestou na vida do Padre Rodolfo e como pode se manifestar na nossa também? Olha, se esperança é desejo de Deus e reconhecer que Ele já está presente um dia, vai estar na totalidade, o Padre Rodolfo foi um homem de esperança. A vida dele foi isso, foi acreditar que Deus se faz presente e que um dia será totalmente em nós. Mas eu queria, dos inúmeros fatos da vida dele, citar apenas um. E acho que ele ilumina essa última pergunta de como a gente vive a esperança na própria vida. Nos nossos dias, a gente tem recebido muitas notícias tristes sobre conflitos, guerras, gente inocente que morre, bombardeios sobre cidades inteiras, né? E agora um medo de que isso alcance uma esfera planetária, assim. Tudo isso faz com que a gente se sinta inseguro. O Padre Rodolfo Comori que viveu também isso. Só que ele viveu lá no início do século XX, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial. Diante de um contexto como esse, as pessoas, é natural que as pessoas sintam medo e se recolham. O que fez o Padre Rodolfo Comori? Não só não se retraiu, não só não se recolheu, mas ele se alistou, ele já era padre, ele se alistou como capelão militar para poder ir para a fronte de guerra. E de fato foi. Mas foi por quê? Porque era ingênuo? Porque era imprudente? Não. Ele foi porque a esperança dele fazia ver Deus ali naquelas pessoas e o chamava para servir essas pessoas e anunciar o reino ali, onde muita gente queria fugir. Isso é um exemplo para nós. Muitas vezes a gente quer se furtar, fugir dos ambientes difíceis, das dificuldades da nossa vida, mas é a esperança que nos faz ir adiante, saber que Deus está ali e o desejo de Deus me faz buscar essas pessoas, enfrentar essas situações
para encontrar ainda mais o Senhor ali. Acho que essa é um dos exemplos da vida dele que ele deu bastante a esperança. Tá bom? E agora a minha outra pergunta, que eu faço para o Padre Tiago. Padre Tiago, como a esperança pode ser um motor para a ação e a missão salesiana? E de que forma a esperança nos impulsiona a caminhar como e com os jovens? Padre Maurício bem disse, né, que a esperança não pode ser algo passivo. Eu espero e não tenho desejo, as coisas vão acontecendo, mesmo que reste bastante. Nós precisamos rezar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse de nós. A esperança tem um elemento ativo que deve ser assumido com muita vibração, com muito entusiasmo. E somente uma pessoa de muita fé, com uma intimidade, uma interioridade construída, conseguirá enfrentar todas as situações que a vida apresenta. Os desafios da vida missionária que a igreja tem, de uma comunidade, de uma família, e assim por diante. A esperança é o motor, ela é o combustível, digamos assim, da nossa vida. Em outras palavras, é o sonho de quem está acordado. Não é somente o desejo, mas é esse combustível que nos movimenta, nos sensibiliza com a situação e nos põe a caminho. E quando assim a gente se põe a caminho, unimos aquelas três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Os três caminhando juntos. Muito bem, a esperança então é esse motor. Essa primeira nossa participação do Lucas, nós conseguimos, a partir dos nossos âncoras, entender que, de fato, a experiência vivida pelo Padre Rodolfo foi aquilo que foi o motor, aquilo que o conduziu na sua ação enquanto salesiano, particularmente enquanto missionário meio aos jovens. E nós damos mais um passo neste nosso fórum, apresentando então mais uma segunda colocação. Vai ficar agora com o Hélio. Bom, a minha primeira pergunta é direcionada ao Padre Tiago. Quais são os principais desafios e obstáculos que impedem nós, jovens, de nutrir a esperança e como podemos ajudar a superá-las? Alguns o Padre Maurício já mencionou. Eu elencaria entre tantos três. Primeiro, talvez, um grande empecilho que pode atrapalhar o jovem a ter esperança é o medo do futuro. Pelos conflitos, pela violência urbana, pela questão ecológica, tantos motivos que a gente recebe no nosso celular. E não quer dizer que o nosso tempo esteja pior que outros tempos. O tempo de Dom Bosco era miserável, era complicadíssimo. Ele passava nas praças, nas construções, e via jovens, adolescentes, crianças exploradas nas construções, trabalhando longuíssimas horas. Se não aceitasse, teria outros tantos que trabalhariam. Ficavam doentes, vai embora, tem outro aqui. Nada de direito trabalhista. Era um tempo muito difícil. E Dom Bosco e outros santos, eles tiveram esse brilho no olhar, essa fé, essa capacidade de fazer com que encontrasse respostas, ainda que não soluções plenas, mas pequenas respostas para o caminho. Então, primeiro, este medo do futuro, por a gente receber tanta mensagem ruim na nossa palma da mão, a todo tempo, acontece algo lá na Indonésia, lá no Japão, lá no Canadá, a gente fica instantaneamente sabendo de todas as coisas ruins. Isso talvez gera no coração das pessoas, dos jovens, uma sensação de que esse tempo é pior do que qualquer outro tempo que a gente já viveu. A diferença é que agora a gente fica sabendo, mas em outros tempos
dentro da família, dentro da comunidade, dentro dos governos, das sociedades. Existiam também coisas difíceis, né? E podem gerar, então, essa primeira coisa que eu disse, medo do futuro. Um segundo, que pode gerar também uma desesperança nos jovens, pode ser a solidão e o distanciamento. Eu já falei sobre esse fenômeno tão próprio desse tempo, que são as redes sociais, a comunicação, que a gente tem a possibilidade de nos aproximar de pessoas distantes, mas ao mesmo tempo de nos distanciar de pessoas próximas. São tantíssimos jovens, pessoas que vivem uma experiência fortíssima da solidão, e isso impacta a forma como viver a vida. Então, medo do futuro, a solidão e o distanciamento. E um terceiro aspecto, talvez, consequência disso, muito próximo, o vazio existencial, que também pode tocar o coração de muitas pessoas, sobretudo jovens. São tantíssimos que, por tantas expectativas, que vão acompanhando de outras pessoas e outras referências, querem colocar sobre si, acabam deprimidos, ansiosos, confusos vocacionalmente, e faz com que a sua existência talvez não tenha uma resposta profunda. E esse elemento talvez seja também um grande desafio para que provoque, não sei como foi a composição da pergunta. Quais são os principais desafios e obstáculos que impedem o jovem a nutrir a esperança? Um grande obstáculo para a questão da esperança é um desafio pastoral para todos nós, primeiro em primeira pessoa e depois encontrar caminhos para responder a estas demandas. Posso só continuar aqui, porque acho que o Padre Tiago falou de três coisas muito importantes e que acho que cada um de nós sente isso no coração. O medo do futuro, pelas tristes notícias que a gente recebe todos os dias. E a gente é necessário ter esperança de saber que essas notícias, elas não são falsas, na sua maioria, são notícias reais, mas elas não são as únicas. Por isso é importante que a gente comunique as boas notícias, que a gente dê a saber aquilo que de bom acontece no mundo, na vida da gente. E só a esperança nos faz olhar para as coisas boas que acontecem também. Depois, medo do futuro, Padre, solidão. É só a esperança que me faz olhar para alguém e para dizer, essa pessoa vale a pena eu conhecê-la, eu me relacionar com ela, eu saber quem ela é. É a esperança que me leva ao outro, porque a desesperança me faz fechar no meu quarto, com o meu celular. E só a esperança que é capaz de preencher o vazio que existe em mim, com coisas boas. Então, acho que de fato é o antídoto de tudo isso que escreveu o Padre Tiago, que, repito, todos nós vivemos isso. É a esperança, é o desejo de Deus, é o reconhecimento que Ele está presente. E essa é a grande boa notícia que a gente é chamado a comunicar. Desculpe, porque é um tema que acho que toca o coração de cada um. Quem de nós não se sentiu assim ainda alguma vez na vida? Desculpe. Padre Maurício, de que maneira a fé e a esperança se entrelaçam na experiência missionária do Padre Rodolfo Comori, e como a devoção ao Venerável pode fortalecer a nossa fé e a esperança? Fé e esperança, na vida do Padre Rodolfo Comori, acho que elas se entrelaçam com um terceiro elemento, de que recordou o Padre Tiago agora há pouquinho, com a caridade. São três virtudes que andam muito juntas. Só quem ama com o amor de Deus é chamado a ter fé, a professar sua fé, a dizer eu acredito, eu creio nisto, neste. Porque crer, a gente crê em alguém. E só o amor de Deus alimenta a minha esperança, porque Ele me faz eu procurá-lo em tudo e em todos. Então, se é verdade o que a gente dizia antes, que a esperança é que me faz olhar a vida com outros olhos,
O que me leva a ter esperança na vida é a caridade, é o amor que eu experimento. O que me leva a ter esperança no ser humano, por mais tristes que sejam as notícias que chegam, né, é a caridade, é o amor que eu tenho para com ele, para com ela. Então, na vida do Padre Rodolfo, fé e esperança foram sempre alimentadas pela caridade. E não é diferente na sua e na minha vida. Não é diferente. A gente vive num mundo em que nós somos sempre ensinados e instruídos a olhar para nós. Percebem isso? É o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto. A minha avó em casa dizia que quando eu agia assim, não sei se vocês já escutaram da avó de vocês, ela dizia assim para mim: você tem um reizinho na sua barriga. Já escutaram essa expressão? É o rei da barriga? Né? É aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela, dos sonhos dela, dos desejos dela. Isso é o caminho da infelicidade, porque o mundo não gira em torno do seu umbigo. O mundo não gira em torno dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus... Não, o mundo tem outros interesses. Né? Então, quando a gente é formado nessa cultura de egoísmo, é um caminho para a infelicidade. Quando a gente é formado na caridade, entender que a vida da gente tem sentido quando a gente olha para o outro, quando a gente se preocupa com o outro, e sentir prazer nisso, é a caridade que vai estimulando a fé e a esperança. Foi assim na vida do Padre Rodolfo Komorek, e não tenhamos dúvida, se a gente experimentar esse caminho, a gente vai ver que é assim na nossa vida também. Então, meu querido Eric e meus queridos e queridas, menos olhar para o nosso umbigo, e mais olhar para os outros, mais olhar para o mundo, para a vida, para Deus que nos fala por meio disso tudo. Muito bem, um olhar de esperança, um olhar de caridade, uma espera operosa, que de fato acontece na vida e é testemunhado pelo nosso venerável Padre Rodolfo. Neste terceiro momento, nós temos então a terceira participação. Quero dirigir então as palavras aí do Lucas. Bom, minha primeira pergunta vai ao Padre Thiago. Padre, como podemos cultivar a esperança em ambientes marcados pela desesperança? Ambientes que contêm pobreza, violência e exclusão. Aí que é o desafio, né? Onde está tudo bom, está tudo fácil. É fácil, sorrir e esperança. Anteriormente eu dizia que os grandes heróis da fé, São João Bosco, Padre Rodolfo, tantíssimos santos, os primeiros cristãos, os apóstolos, né, mártires, precisaram testemunhar, dar razão da própria esperança em qualquer situação. E como fazer isso? A tentação inicial é de dar todas as respostas, soluções, resoluções de maneira imediata, e nem sempre isso nós temos condições de fazer. Nos sentimos impotentes por vezes, ainda acontece lá perto do centro especial. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, tem uma Cracolândia ali, né, pelo bairro do centro de São Paulo, bem perto de nós, e bate um sentimento de impotência, não levar esperança diante de uma situação como essa, não essa somente numa situação limite, mas quando se fala de dimensão missionária, não somente em lugares longínquos, em âmbitos geográficos, mas existenciais, quando as pessoas que do outro lado da rua precisam de uma palavra missionária, uma palavra de vida que vem de Deus, que vem de partida de amor. E como podemos fazer isso? Proximidade, não somente com palavras bonitas, ainda que por vezes elas, quando ditas do coração, de forma terna, às vezes o abraço, a consolação, a solidariedade da presença,
é um ato de misericórdia muito importante. Mas aquilo que podemos fazer em âmbito comunitário, âmbito social, quando a gente é verdadeiramente evangelizado, a gente transforma o nosso ambiente e procura torná-lo mais próximo com o reino de Deus. Aquilo que o Padre Maurício nos dizia, que nós esperamos o céu, é que ele já tem centelhas aqui. E da nossa parte, cabe justamente nos sensibilizar com inteligência, com entusiasmo, ardor e competência, fazer aquilo que podemos, conforme a nossa vocação, conforme também aquilo que podemos desarticular. Como eu anteriormente havia dito, a esperança ela não é somente um pio desejo, ela deve nos cobrar um movimento. E quando assim fazemos, ainda que de uma maneira muito discreta, uma gota d'água no mar é uma gota a mais. Certa vez um repórter foi à Madre Teresa de Calcutá e disse a ela: Madre Teresa, isso que a senhora faz, as pessoas que a senhora tem, as situações que passa, eu não faria isso nem por $1 milhão. E no jeitinho dela, uma santa, respondeu, até me emociona, por $1 milhão, eu também não faria isso. Ela encontra a sua esperança, a razão que faz existir em outros lugares. E é aí que a gente vai procurar se alimentar, para procurar também irradiar. Não é uma resposta única, um remédio, uma panacea, um remédio para todos os males, mas é esse caminho de se desinstalar e agir. Então, e agora o Padre Maurício. Padre, qual o papel da comunidade salesiana? Acho que especificamente na Espirituaria de São Paulo, na promoção da esperança entre os jovens a partir do exemplo do Padre Rodolfo. Olha, acho que em primeiro lugar, o Padre Rodolfo, para ele servir de exemplo, ele precisa ser conhecido. Porque, primeiro, quem não é conhecido não é amado. E quem não é amado não é proposto. A gente só propõe alguém ou alguma situação se a gente ama aquilo, e para amar é necessário conhecer. Então, acho que o primeiro passo da nossa Inspetoria Salesiana de São Paulo, das nossas comunidades paroquiais, é fazer o Padre Rodolfo ser conhecido. Quem foi esse homem? Quem foi essa pessoa? Por que dizem que ele é grande? Qual o segredo da vida desse homem? À medida em que eu procuro responder essas perguntas, que eu vou me aproximando dele, aí eu vou me encantando por aquilo que ele foi e pela vida que ele levou. E aí eu começo a fazer algumas perguntas. Tais como: se ele fez, por que eu não posso fazer? Se ele acreditava assim, por que eu não posso acreditar? Se ele era intenso desse jeito, por que eu não posso ser? Porque se ele foi feliz assim, por que eu não posso ser também? Isso serve quando eu me aproximo da vida de São Francisco de Sales, está aqui atrás de mim, João Bosco, São João Bosco, quando eu me aproximo da vida do Padre Rodolfo Moric, quando eu me aproximo da vida do Padre Jonas Abib, de todas essas pessoas que nos servem de exemplo, eu preciso me aproximar, conhecer, para amar, e só a imitação quando eu amo. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecê-lo. Você conhece o Padre Rodolfo Moric, sabe quem foi esse homem, e sabe por que depois de tantos anos da sua morte nós continuamos a falar dele? Não conheço. Então, você precisa conhecer. Uma vez conhecido, você vai amá-lo, você vai encontrar nele um estímulo, um exemplo.
Então, acho que o primeiro esforço de nossa comunidade e da comunidade espiritual é tornar Padre Rodolfo Donório conhecido. Ninguém ama o que não conhece e ninguém propõe o que não ama. Muito bem, nós assim damos uma pequena pausa, damos uma música para que nós consigamos agora, a partir também dessa, que é o propósito da música que a gente acabou de escutar, fazer um internar em nossa reflexão missionária propriamente dita, e assim, a partir da experiência do Padre Rodolfo, viver a esperança em nossa vida. Vamos começar. Sofreu, saiu, não perdeu tempo e família, evangelizou, viveu no caminho, sofreu, saiu, não perdeu tempo e família, evangelizou. Aí uma significado, o que importa a juventude santa. Daí alma se fica com o resto, o que importa é a juventude santa. Minha primeira pergunta vai para o Padre Maurício. O senhor citou que a esperança do Padre Rodolfo nasce da caridade, do amor e do nosso papel de salesiano de levar também. Para nós que trabalhamos com a juventude, um jovem está passando por um momento de dificuldade, para que possamos levar a ele, Padre Rodolfo, como modelo, né, de esperança, como poderíamos apresentá-lo? Talvez que momentos da vida dele seria importante ressaltar e testemunhar que ele viveu essa questão da esperança. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa reconhecer que Deus mesmo nos oferece muitas oportunidades de falar de Deus às pessoas no nosso dia a dia. É que nós não estamos atentos às oportunidades que Deus mesmo nos oferece. Quando você senta ao lado de alguém no transporte público, a pessoa puxa a conversa com você, daí a pouco ela já está contando um fato da vida dela, está reclamando de alguma coisa, assim. No trabalho, na mesa de trabalho, a pessoa reclama disso ou fala daquilo. Num ambiente de descontração com os amigos, tomando um lanche, tomando um café, a pessoa fala da guerra, fala da... Ou seja, são tantas oportunidades que Deus nos oferece para dar às pessoas uma boa notícia. A gente precisa estar atento a essas oportunidades. E aí, dentro dessas oportunidades, apresentar a figura conhecida e amada do Padre Rodolfo. Aí eu volto pela segunda pergunta. Em primeiro lugar, conhecê-lo e amá-lo. Nós vamos perceber que a vida dele é cheia de modelos, de exemplos, de testemunho que podem iluminar a nossa vida de hoje, as nossas opções. Saber, por exemplo, que aqui em São José dos Campos, quando ele chegou, mesmo doente, você não tem ideia, nem eu tenho, do que foi a tuberculose, a pessoa ficava um trapo. Então ele, para fazer pequenos trechos, caminhando, ele ficava ofegante. Então, você percebeu que a pessoa tinha poucas energias, mas a que ela tinha, no caso dele, ela usava para o bem. Quantos de nós, eu digo, começar de mim, que às vezes se encostam por conta de uma dorzinha de cabeça, Às vezes eu deixo ali a missa porque eu estou com uma indisposição. E aquele homem, quando ele chegou aqui em São José dos Campos, ele estava com os 2 pulmões tomados pela tuberculose. O médico disse para ele: o senhor tem 3 meses de vida se o senhor se cuidar bem. Ele viveu 9 anos trabalhando. De onde veio essa energia, essa força? É de um coração cheio de esperança. Não existe missionário que não tenha esperança. Senão, missionário sem esperança é um agente social que fará um bem, sem dúvida alguma.
mas o que o leva é a esperança. Então, acho que essas oportunidades que Deus nos oferece na vida, cotidianamente, você conversando com alguém, a pessoa te coloca um problema, ou te faz um comentário, você pode dizer, olha cara, eu conheço uma pessoa, estou lendo um livro muito interessante, a gente não diz assim, estou assistindo uma série, eu estou lendo um livro muito interessante que fala de uma pessoa que soube lidar com esse tipo de problema. Não sei se você conhece, era um padre, né? Um padre, dependendo de para quem você fala, né? É assim, o nome dele era Rodolfo. Cara, você sabe que numa certa vez, ou seja, você vai em conta-gotas, apresentando aquilo que você conhece, aquilo que você ama, como uma forma, né, de pílulas, né, que o padre Tiago utilizou aí, né, pequenas porções que fazem essa pessoa pensar nisso. E se você souber, desculpa a expressão, souber vender bem o peixe, ela vai dizer assim, onde que eu consigo esse livro que você fala? Em que canal que passa essa série, não é? Em que plataforma está essa série, a pessoa pergunta, né? Onde eu consigo esse livro que você está se referindo? Então, acho que estar atento, sensível às oportunidades que Deus nos oferece. Caminho. Obrigada. Padre Tiago, quais as formas que nós podemos utilizar para acolher e acompanhar os jovens que estão buscando a esperança, que estão num momento de dificuldade, mas querem encontrar esse sentimento de esperança? Como nós podemos ajudá-los? Muito bem. Acho que o primeiro aspecto muito salesiano é a proximidade. Né? Mais do que já falar das coisas, ouvir, sentir o coração, saber qual que é a situação que se passa, se ele quer dizer alguma coisa, esta confiança, né, o espírito de confiança que se dá numa familiaridade dentro de uma obra salesiana, precisa construir a familiaridade até a confiança. E aí, essa proximidade vem por consequência. Depois, testemunho de vida. Mais do que também muitos discursos, ainda que sejam importantes, comove mais o coração das pessoas, os que são testemunhas de vida, mais do que os mestres, né? Ainda que eles sejam importantes, tenham sua missão e devem também ser ouvidos. Ajudar o jovem também, apresentando a eles horizontes grandes, novos horizontes. Dom Bosco, sua missão em Turim era de alguma maneira ajudar os jovens de maneira temporal, profissionalizando-os, alguma instrução cultural, mas sobretudo aquela de proximidade com Jesus, fazendo com que ele conseguisse dar uma resposta positiva à própria vocação, para que não terminasse em cadeia, não terminasse numa vida triste, arrependida, mas pudesse fazer com que a sua vida fosse uma bela resposta a Deus, né? É um presente a Deus, aquilo que recebemos um dia. Então, a proximidade, oferecer testemunho, depois eu disse, oferecer horizontes grandes para os jovens, a vida salesiana, educação e evangelização. Então, de uma maneira integral, grandes horizontes de maneira integral. Apresentar uma vida comunitária saudável, vida eclesial, em que ele se sinta amado, envolvido, protagonista. É um jeito de acompanhar também. Vai ensinando para que ele não somente tenha esperança, mas ele construa a esperança em outras pessoas. E o jovem é muito que faz isso. Quando a gente acredita, ele fala que ele é capaz disso. Ele surpreende. E por último, não menos importante, talvez deveria ser a primeira, que é ajudar o jovem que já fora dito também, construir uma vida interior.
uma espiritualidade profunda. Então, antes eu disse, espírito que pertence à igreja e uma espiritualidade profunda. Porque se ele tem isso, ele enfrenta qualquer tempestade. Ele é uma pessoa de fibra, é uma pessoa resiliente, uma pessoa esperançosa, mesmo que passa por muitas dificuldades. Às vezes a tempestade vai estar forte, pode até apagar a chama da fé dele. Mas ele estando em comunidade, pode ser que seja apoiado. Então, ensinando, fazendo todos esses elementos, acredito que faremos um acompanhamento 360, acho que é muita coisa, né? Mas com vários elementos, né? Proximidade, testemunho de vida, pessoal e comunitário, uma comunidade dividida, que fofoca, que se exclui, está errado. Comunidade de verdade. Depois, eu disse mesmo? Grandes horizontes, né? Oferecer aos jovens um olhar vocacional da própria vida. E depois, espírito eclesial, que pertence à igreja, e uma vida interior. Eu acho que tendo isso daí, já é bastante coisa para fazer, né? Dentro de uma vida comunitária, de uma preocupação de um projeto pastoral, de acompanhamento do jovem. Não sei se responde, mas... Sem dúvidas, nessa rodada de perguntas, acho que pudemos identificar de fato a figura do Padre Rodolfo, um homem comprometido, um homem presente, um homem que de fato era igreja em todos os lugares que estava, de fato era próximo. Mas de quem? Daquele que estava próximo, se colocando no serviço, acompanhando, sendo de fato um olhar de caridade atento no meio da sociedade. Vou então para dirigir as suas perguntas nessa nossa última rodada de perguntas dirigidas. Maria. Obrigada. Para o Padre Maurício. Como a experiência do Jubileu 2025 e dos 150 anos na primeira expedição missionária salesiana podem inspirar a devoção ao Padre Rodolfo? Bem, em relação à experiência do Jubileu 2025, acho que a gente tratou de alguma forma sobre isso, porque é o Jubileu da Esperança, né? À medida em que a gente entende o que é esperar em Deus, o que é a esperança cristã, e esse é um dos grandes objetivos do Jubileu, de nos fazer entender isso, a gente se aproxima e faz uma leitura mais adequada de quem foi o Padre Rodolfo Comori. Agora, em relação aos 150 anos, não sei se todos sabem, este ano nós comemoramos 150 anos que Dom Bosco enviou os primeiros missionários da congregação salesiana. 150 anos. É muito interessante quando você olha para o Padre Rodolfo, você percebe que o Padre Rodolfo participou de uma dessas expedições. Ele está nessa história, né? Então, num determinado momento, ele já salesiano de Dom Bosco, ele pede aos seus superiores a graça de ser um missionário. Ele sentia essa necessidade, porque era um homem de esperança. Sentia essa necessidade de sair, de encontrar-se com os outros, de anunciar. Ele pede aos seus superiores. E os superiores atendem o seu pedido e o incorpora a um grupo de salesianos, de salesianas, de grupo de pessoas que saem da Itália. Primeiramente recebem a bênção e a cruz missionária. Ele recebeu no reitor norte-americano, o Padre Felipe Rinaldi, e recebe a cruz missionária dele, e de lá vai para Gênova, que é de onde saíram os navios, para o Brasil, e vem com um grupo de salesianos. E aí, chegando aqui, isso faz 100 anos. Ele veio em 1924, fez 100 anos, né? Estamos comemorando o centenário. E chegando aqui, é enviado a Dom Feliciano, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. E muito interessante que ele não foi missionário só por causa disso, porque saiu e foi. Não, ele vivia por lá. De Dom Feliciano, ele vai para Luiz Alves, de Luiz Alves, que é Santa Catarina. De Luiz Alves e Santa Catarina, ele vai para Niterói, Rio de Janeiro. De Niterói, ele volta para Santa Catarina. De Santa Catarina, ele vai para Lavrinhas. De Lavrinhas, ele vem para São José, né?
e acaba falecendo aqui. Mas ele, em cada lugar desse aí, ele não se continha em permanecer onde está, mas ele andava, ia ao encontro, né? Porque a sede dele, por isso que a gente disse que não existe missionário sem esperança, ele tinha necessidade de encontrar-se com Deus naquelas pessoas e de falar dele ali. Então, a própria celebração dos 150 anos das expedições missionárias salesianas, ela nos aproxima do Padre Rodolfo Comorque, porque ele foi e participou de uma delas, né, por causa de uma delas que ele esteve entre nós. Eu posso fazer um comentário? Não, é porque a gente se identifica muito, quando o senhor fala que ele não foi missionário só porque ele foi. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de missionários, porque como jovem, a missão que a gente fez, eu e a Márcia, é parecida. Teve uma pessoa que perguntou para mim: o que eu preciso fazer para ser igual a você? Então, por exemplo, a gente não fez nada, a gente não tem nada de especial, de diferente, né? Então, eu acho que é muito importante isso, quando a gente fala de missionário, quando se fala de Dom Bosco, quando o Padre Rodolfo, que ele viveu, ele conheceu o amor de Deus, né? Então, acho que você ser missionário é isso. Então, eu gostei muito da frase que o senhor falou, que ele não é missionário porque ele foi, mas porque ele viveu o amor de Deus na vida dele. Esse era, acho que é o verdadeiro significado do que é ser missionário. Marina, basta a gente saber que a padroeira, né, das missões da igreja, ela nunca saiu de dentro do seu convento. A Santa Teresinha do Menino Jesus é uma das padroeiras das missões da igreja. Ela é missionária com excelência, portanto. Esta jovem, Teresa de Jesus, nunca saiu de dentro do seu mosteiro, do seu convento. Então, missionário é um estado de espírito. Eu sou missionário onde eu vivo. Isso já dá um trabalho louco. É uma vocação, né, do meu amado Tiago, uma vocação que eu recebo no dia do meu, que todos nós recebemos no dia do nosso batismo. Claro que eu posso viver essa vocação de diversas maneiras. Você e Marjorie, né, viveram com uma experiência de se deslocar, que é muito bonito, muito belo. Mas ainda que eu não me desloque, eu sou missionário onde eu vivo. Né? E isso vale muito a pena, já é uma aventura. Né? Padre Tiago, quais ações concretas podemos realizar para fortalecer a esperança na vida dos jovens e da nossa comunidade? Bom, acho que, de certa maneira, na resposta que dei a Marjorie, está bem contemplado o que eu queria dizer sobre uma comunidade próxima, né, entre si, também sensível à realidade que está presente. Depois, que dá testemunho de vida cristã cotidianamente. Obviamente somos peregrinos e nem sempre o peregrino está na melhor fase do dia, da sua caminhada, mas se mantém fiel à sua caminhada, isso é muito importante. O testemunho contínuo. Depois, falando mais da questão do acompanhamento, da dimensão vocacional, a comunidade, cada um se sentir profundamente chamado por Deus, oferecendo aquilo que tem como dom, como aptidão, como vocação, tanto na comunidade quanto na sociedade, fazer da vida uma vocação. E depois, em relação a ter um espírito comunitário, eclesial verdadeiro e uma vida interior. Se quiser, tudo isso daí já tem um grande caminho traçado. Né? Muitas vezes nós até buscamos estes tópicos, mas talvez de maneira superficial. O que significa a vida interior, significa uma vida comunitária, significa um testemunho contínuo e etc. Se caminharmos por aí, acho que já tem uma grande missão de vida.
Muito bem, partilhando da experiência missionária, de fato, abastecendo de exemplos de esperança, nós concluímos este segundo momento do nosso terceiro fórum. Nós vamos brevemente de música, aos que desejarem entrar alguns sentidos ali do nosso fórum, pode ir lá, os meninos também puderem beber água no dia. Nós já retornamos lá pensando também na sua pergunta, se você tem alguma colocação, alguma apreciação que você deseja fazer. Eu chamei a Marina para fazer uma pergunta, porque eu me recordo que eu tinha feito um envio de uma jovem que ia para Costa Rica, mas eu não me lembrava que era ela. E aí, quando eu fui pago aqui, acho que foi a primeira vez, né? E ela falou: não, sou eu mesmo. Bom, eu, na verdade, queria, como disse o Romulo, cada um de vocês tem uma experiência missionária. Queria perguntar, desta experiência missionária que vocês têm fora, todos têm fora, né? Cita para mim um momento que foi marcante para vocês. Essa é a primeira pergunta. Posso fazer uma segunda já? E qual é o maior desafio de ser missionário onde você está hoje? Então, o que marcou essa experiência de ser missionário fora? E o que marca o ser missionário onde você se encontra hoje? Queria começar? Bom, eu acho que um momento, para mim é fácil, um momento bem marcante. Ele foi bem marcante. Foi assim que eu cheguei. Eu tenho uma mania feia de... Não é uma mania feia, mas eu sou muito mais Marta que Maria, vamos dizer assim. Então, durante meu crescimento, durante minha vida, eu aprendi que você tem que fazer para merecer alguma coisa. Então, no meu relacionamento com Deus, eu sempre pensava que eu tinha que fazer, servir. E eu sempre cantei no Ministério da Música desde pequenininha. Então, eu sempre pensei que eu tinha que estar fazendo para poder receber alguma coisa de Deus. Então, eu fui para Costa Rica e teve um retiro, era o primeiro retiro que a gente fez, um retiro grande, chama CNBC. E foram todos os jovens da comunidade e eu lembro que eu participei de todos os serviços possíveis, de coração, dinâmica. Só quem participa de retiro sabe. Palestra, testemunho, todos os serviços possíveis naquele retiro eu participei. E eu fiquei, nesse retiro eu já me amava, isso aqui. E só que eu fiquei triste porque eu não consegui participar de nenhum momento de oração, porque quando eu estava servindo de tudo, eu acabei não participando de nenhum momento de oração. Aí Deus foi tão bom que no último dia, quando a gente faz a oração de receber o Espírito Santo, a gente conseguiu terminar e entregar todos os serviços antes do momento de oração. Então, tudo foi feito antes daquele momento. A gente terminou tudo, entregou todo o serviço e todo mundo subiu para o salão onde estava tendo a oração. Aí eu cheguei lá no momento de oração e vou rezar por alguém. Eu tinha que servir. E aí eu cheguei e teve uma pessoa que falou para mim assim: Marina, senta aqui que eu vou rezar por você. Eu falei, ué. Mas eu pensei que eu tinha que estar rezando por alguém, né? Isso no meu pensamento. E eu lembro que eu senti, assim, um amor muito forte no meu coração, assim, um calor muito forte. Eu perguntei pra Deus, qual foi o momento que mais foi que eu fiz? E que momento foi que você mais me amou? E eu lembro que Deus falou pra mim, esse momento que você está sentada aí sem fazer nada, é o momento que eu mais estou te amando. E nesse momento eu recebi uma cura muito grande de Deus, desse amor de pai, de você já ser suficiente, né? Todo mundo sempre me pergunta, como foi que você fez? Como que eu faço pra ir também? O que eu preciso fazer? Eu falo, vai como você tá. Porque Deus chama a gente assim, né? Vem do jeito que você tá. E pra mim esse foi um momento bem marcante, de eu escutar o meu pai, né? Todo poderoso, que eu não preciso fazer. Não que fazer não seja importante, a gente também colocar nossa parte, nossos serviços, nossos talentos, multiplicar e multiplicar também é parte de amar a Deus, mas receber essa resposta de Deus, de saber que só Deus está ali, Ele já estava me amando do mesmo jeito, se eu tivesse feito 1 milhão de coisas, para mim foi uma cura muito grande. Então, foi um momento mais marcante para mim. Qualquer outra pergunta? E o que mais é marcante em ser missionário onde você vive hoje?
Na nossa comunidade, eu acho que o que mais... não é que é difícil, é porque a gente não tem muitos jovens. E o meu serviço favorito é servir com jovens. Então, para mim, está sendo um desafio, né? Seja o meu serviço favorito, que eu não gosto de outros serviços, mas eu amo servir com a juventude. Esse tempo que eu fiquei 1 ano e meio fora, servindo com a juventude, para mim foi uma experiência maravilhosa. Acho que esse é meu chamado mesmo. Desde sempre que eu fui salesiana, antes de vir para a Paróquia Sagrada Família, antes de estudar no salesiano, eu sempre gostei de trabalhar com a juventude. Então, eu sinto falta, eu acho que é difícil, acho que custa, às vezes, a gente falar que sim para Deus, e às vezes um serviço que a gente não quer fazer. Então, assim, se Deus me chamasse para servir com a juventude lá, não sei aonde, eu iria super feliz. Mas aí, se Deus me chama para servir aqui com adultos, aí a gente fica triste. Então, acho que talvez o que mais custe também é saber dizer que sim, quando você não quer fazer uma coisa, mas mesmo assim fazer com a mesma intensidade e com o mesmo amor. Na Costa Rica, durante a Semana Santa, nós recebemos um ministério temporário para visitar algumas cidades remotas onde os sacerdotes não conseguem atender a população, né? São alguns povoados. E era um local mais ou menos assim como o nosso Nordeste, um lugar, sensação 40 graus, sertão mesmo, as pessoas muito humildes, né? Então nós fomos lá para poder fazer pequenas celebrações durante a Semana Santa. E me impactou demais porque é um povo que eles não têm esse acesso que nós temos de tantas missas, os sacramentos, né? À disposição nossa todo o tempo, eles não têm. E a fé que aquele povo tem, o amor que eles tinham pela Eucaristia, era algo assim para mim extraordinário. Então, assim, nós tentávamos acompanhar mais ou menos aquilo que eles já fazem de costume. Então, na Sexta-feira Santa, por exemplo, eu falei, o que vocês fazem na Sexta-feira Santa? Ao meio-dia, que é o horário de maior calor, né? Eles caminham numa estrada de terra por 8 quilômetros com Jesus Eucarístico, né? E muitos dos idosos vão carregando cruzes nas costas, sem tamanho real, vão carregando aquelas cruzes, né? Então, assim, essa fé deles, quando nós levávamos a Eucaristia para os enfermos também, a mesma coisa. A alegria que eles tratavam com amor também, quando nós estávamos levando Jesus, né? A gente nunca comi tanto na minha vida, gente. Porque eles queriam tanto acolher a gente, porque eles falavam, vocês estão trazendo Jesus para nós não conseguimos ver ele sempre. Então, isso me fez, assim, valorizar mais a nossa realidade, né? Nós temos aqui missa diária, Eucaristia, sacramentos, assim, que saibamos realmente amar essa graça, porque é uma graça que a gente tem. Então, acho que essa foi a coisa que mais me marcou. E a dificuldade, eu acho que assim, quando a gente está vivendo um tempo de missão, você está vivendo só para aquilo. Então, a gente liga um modo missionário mesmo, assim, eu acho que é mais fácil você lembrar o tempo todo que você está nesse serviço. E eu acho que o mais difícil é quando a gente volta para a realidade, então você trabalha, estuda, tem as suas tarefas, e você tem que tomar cuidado para você não se envolver de repente nisso, se acomodar. E esquecer esse coração missionário, né? Esquecer todo o tempo todo, principalmente nos ambientes que não são fora da igreja, né? Que é onde mais a gente precisa mesmo, no trabalho, na escola, onde for, de lembrar dessa que o padre falou, de nossa, eu sou testemunha, como eu estou agindo, né? Será que na hora que o pessoal está convocando, eu também estou entrando no meio? É isso mesmo? E ajudando, ou será que eu estou sendo testemunha de como é? Então, acho que o mais difícil é vigiar esses detalhes. Um pouco antes de que eu estava falando com ele, que eu falei, nossa, não, eu quero ser missionária estando aqui também, né? Não só, fui missionária um ano, não termino nessa. Então, acho que a dificuldade é essa, de vigiar nesse sentido. Bom, eu vou então. Tem duas experiências, né, que eu gostaria de compartilhar. Uma delas foi no nosso alojamento dos voluntários da jornada em Lisboa, que era misturado. Então a gente dormia com o pessoal da África, Ásia, Europa, Brasil. E muitas vezes a gente acordava, o café da manhã os voluntários colocavam na mesa, a gente recolhia e ia para as formações. E a gente notava sempre que o pessoal da África fechava uma roda, fazia a música, a oração deles, pegava a comida e depois compartilhava entre eles. Mesmo que a quantidade era a mesma, que pegar e ficar entre eles.
Mas uma vez a gente perguntou, né, o grupo de brasileiros perguntou, por que vocês fazem isso? Ele falou assim, porque aqui a gente dá a graça que a gente está comendo onde na nossa localidade muitos não comem. Então a gente tem que dar o valor a essa simples bolacha que o voluntário acordou 1 hora antes que a gente para preparar a mesa, que às vezes nossos irmãos no mesmo país não têm a oportunidade de receber essa bolacha. A gente falou, nossa, então quer dizer que uma simples bolacha, algo muito pequeno, que a gente não dá valor, a gente tem que passar a dar valor. E foi isso a jornada inteira. Então, uma caminhada que a gente fez do trem até o local da última missa com o Papa, nós brasileiros começávamos a pensar assim, bom, que bom que eu estou aqui caminhando, não estou tendo que estar numa cadeira de roda, às vezes não poderia estar aqui. Olha que legal, conheci o americano que é de outra ordem, de outra diocese, que legal essa troca cultural. A gente começou a enxergar pequenas coisas. E às vezes essas pequenas coisas são pequenos sinais de Deus na nossa vida. Né? Às vezes é um toque, um jeito que Deus usa para falar com você daquela realidade. Então, uma reflexão que a gente teve, né, um grupo de brasileiros, que partiu de uma simples partilha de bolacha do pessoal que eles eram da Tanzânia. Então, uma simples partilha de bolacha do pessoal da Tanzânia que fez a gente chegar e falar assim, nossa, olha o que a gente tem e a gente não dá valor. E a outra experiência missionária... Desculpe, Lucas, só para dar um exemplo, uma das imagens mais bonitas da Jornada Mundial em Lisboa, que eu vi, foi justamente, você falou de cadeira de rodas, era um jovem de cadeira de rodas que ele queria ver o Papa no meio da multidão. E os jovens que estavam ao lado dele pegaram aquela cadeira de rodas e levantaram no meio da multidão e para ele ver. Aí a foto é a juventude levantando a cadeira de roda e ele sorrindo porque conseguia ver o Papa. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, não tem jeito. Aí mora a esperança, né? De dizer, tá bom, a gente te ajuda a você ver aquilo que a gente está vendo também. Então eu achei muito legal, uma imagem que não me sai da memória. E complementando isso aí também, no meu setor que eu era responsável era muito afastado do palco. Então a gente só ia assistir a missa pelo telão. E a gente ficou à vigília e chegou a notícia que talvez o Papa passaria, né, por ali onde a gente estava. E eu era o chefe da equipe, eu não tinha voluntários suficientes para fechar o cordão que vai ter pessoas. Então eu olhei e falei, bom, o que eu posso fazer nessa situação? Olhei para as pessoas e vi que cada grupo de países tinha sempre um líder. Eu vou pedir ajuda para eles. E tiveram alguns grupos que não se prontificaram, mas a maioria falou assim, eu mando tantos. E com isso eu fiz um cordão grande, e a gente teve a graça do Papa ir e voltar, e a imagem do cadeirante ser próximo da nossa área. Então a gente teve a graça ainda do Papa parar um tempo, ver o cadeirante, e a gente ficou lá. Isso é a força da juventude, né? Pautada na esperança. Então a gente tem que dar esse primeiro passo de ter esperança de achar alguém. E outra coisa que me marcou nas missões já locais aqui foi uma na missão desse ano, em 2025. É a unidade entre os missionários. Eu, por exemplo, fui sem conhecer quase ninguém no grupo. Mas se sentir acolhido por outro missionário é algo que vale, às vezes, muito mais que algum serviço que a gente faz na comunidade. Porque esse missionário que vai passar o ano inteiro com a gente, aqui em São José dos Campos, aí, que vai te ajudar no problema familiar, aí, que vai te ajudar em algum aspecto paroquial. Então, eu acho que isso é um grande exemplo para mim de ser missionário em sua localidade. Você ser o amigo do outro dentro do seu grupo de missionário. Eu tenho um testemunho muito simples, né? Quando nós fomos para Marabá, na cidade do Pará.
Foi a primeira lição fora que eu fiz, uma lição longe, fora da minha zona de conforto, longe dos meus amigos. Eu fui com o Eric, mas nós ficamos em paróquias separadas. E em Marabá faz um calor muito grande, a sensação térmica de 50 graus. No primeiro dia eu cheguei passando mal, com crise de ansiedade e tudo, e o calor eu não consegui comer nos primeiros dias, então já estava ruim e não conseguia me alimentar direito. E tem a ver com o Padre Rodolfo, porque eu já conhecia ele, mas não tinha muita intimidade, não era um amigo assim tão próximo. E por muita coincidência, no meu grupo ficou uma irmã, ela é franciscana, que morou aqui em São José e conhecia a história do Padre Rodolfo. E nos meus primeiros dias passando mal lá, ela falou: Douglas, pede o Padre Santo para ele te ajudar. Ele foi um missionário, ele veio de fora, ele saiu da zona de conforto dele, foi para um lugar diferente do que ele estava acostumado, e ele conseguiu pedir a intercessão dele. E eu lembro que nos primeiros dias, lá passando mal, não conseguiu alimentar direito, eu pedi muito por chuva, para que chovesse e esfriasse a temperatura daquele lugar para eu conseguir ir o que eu fui para fazer. E eu me recordo que o Romulo tinha me dado um santinho do Padre Rodolfo e eu levei ele dentro da minha Bíblia, e no primeiro e segundo dia eu comecei a rezar por chuva, e depois ele choveu de verdade, sabe? E eu atribuo muito a uma graça do Padre Rodolfo, porque desde aquele dia eu me aproximei dele e tive essa graça alcançada de conseguir ali me adaptar à temperatura e àquele ambiente por intermédio dele. E é muito simples, mas uma coisa que me marcou muito. E sobre as dificuldades, eu acho que hoje nós jovens, que talvez aí estamos à frente de outros jovens, é muito difícil estar sempre bem. Às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está para baixo, e como mostrar isso para outros jovens sem acabar prejudicando eles. Eu também tenho muito, faço muita comparação com o Padre Rodolfo. Ele passou anos mal com a doença e tudo mais, mas ele sempre estava ali trabalhando. E atribuo isso também, por mais que eu não esteja bem, por mais que os problemas do dia a dia nos afetem, a gente sempre continua trabalhando. E bem incentivando outros jovens a isso. Bom, para mim o primeiro ponto que me marcou mais na experiência que eu tive lá na Amazônia foi que nem a Marjorie falou, a gente tem tudo aqui praticamente. Na paróquia que eu fiquei era uma região muito simples, muito carente. Então, tipo, tinha uma área de criminalidade, prostituição, por exemplo, a igreja, tipo, uma coisa muito simples. Mas a igreja que eu fiquei abrigado, tipo, não tinha teto, não tinha parede, só tinha, tipo, as estruturas. Aí, no começo eu achei meio estranho, tipo, nossa, porque eu saí lá do conforto da minha casa pra vir aqui, tipo, passar um sufoco, né? Mas aí eu fui entendendo, tipo, cada coisa, cada parte, cada história, cada convivência que a gente tinha, era, tipo, muito pra trazer uma experiência, verdadeira experiência missionária. Que nem o Douglas comentou, acho que a chuva que ele pediu, caía lá toda vez, né? Chegava a hora da missa, Que lugar que era? era em Marabá. Isso. Aí a chuva começava a dar um chuvão, tipo, lá no Nordeste, dar um chuvão, tipo, um pancadão, sei lá, 20 minutos, mas caía muita água. Aí começava a chover e o pessoal já ia recolhendo as coisas, já ia num galpão que era mais separado, assim, no mesmo lugar. Então, tipo, ver a unidade do pessoal, tipo, todo mundo sempre muito unido, muitas vezes a gente tem missa diária, e a gente tem preguiça de ir, a gente fala, hoje não estou bem, estou meio disposto, mas lá o pessoal, tipo, se deslocava vários quilômetros, o pessoal andava, estrada de terra, e o pessoal sempre ia por amor à Eucaristia. E é muito lindo ver esse rito católico, tipo, a unidade que a gente tem. E sempre buscar cada vez mais e mais nos aproximar, tipo, levar isso como exemplo. Posso trazer a piada aos que conhecem o Padre Rodolfo. Se Douglas pediu chuva para o Padre Rodolfo, que era uma que não se molhava, de fato, pensamos na intercessão a Tiago. Tem uma pergunta simples. O que vocês, na atuação missionária, sentiram que era mais necessário nessa atividade?
que mais lhe foi demandado? Olha, eu precisava mais disso. Seria bom que eu tivesse me empenhado, treinado mais essa dimensão da minha vida. Esse aspecto, se eu tivesse tido um pouco mais, seria um missionário ainda mais cheio. Tá bom. Até para os futuros missionários se prepararem, né? O que eu mais precisei. Para mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter o controle de tudo, sabe? Cronograma, se eu vou viajar às 7 horas da manhã, café, 8 horas da manhã. E na missão eu descobri que quem faz o cronograma era Deus. Eu podia até tentar, no meu caso, né? Não, hoje eu vou fazer isso. E aí tudo mudava. E no início isso me frustrava muito, porque é uma pessoa, né, que gosta de tudo planejado, eu pensava assim, nossa. E aí eu fui entendendo que o trabalhar de Deus, isso era algo que Deus precisava trabalhar na minha vida. Que para eu viver a missão, eu tinha que estar aberta à vontade dele, não a minha, né? E muitas coisas que eu acreditava que deram errado, na verdade, era ele fazendo a vontade dele, deram muito certo. Então, eu acho que é uma coisa essencial, é um desprendimento mesmo de nós, a nossa vontade, o nosso eu, do nosso, sabe? É não olhar pra gente mesmo. Eu estou aqui disposta a fazer tudo o que ele pedir. Se ele falar vai pra lá, eu vou pra lá, vou pra cá. Que nem São Paulo falava, né? Me manda pro direito, Então, eu acho que esse desprendimento. Bom, acho que é muito próximo do que a Margarida falou, mas um ponto difícil, eu acho, que da missão, pelo menos na experiência local, é a gente não cair na rotina, né? Então hoje eu vou acordar, já sei que vai ter no nosso cronograma mística, café da manhã, penso nas casas. No dia seguinte, é a mesma coisa. No outro, não cair nessa rotina de ser igual. Qual ser aberto à experiência do dia? Ela falou, Deus vai te guiar, mas você será aberto à presença de Deus no seu dia a dia. Pode ser que um dia você não tenha nenhuma bênção nas casas, mas às vezes era necessário você passar com um grupo aqui amanhã. Então acho que esse é o ponto principal, pelo menos das missões locais. Você ser aberto à experiência de Deus e não cair no mesmo rotina. Eu acho, não que tenha sido uma dificuldade para mim, mas eu acho que quando a gente fala, quando a gente trata disso de ser missionário, eu acho que a palavra-chave é coração disposto. Porque a gente é mais um instrumento, né? E o instrumento alguém tem que tocar. Então, assim, a gente faz o som, as pessoas escutam, mas o som não vem da gente, né? Então, acho que o mais importante é o coração disposto, porque primeiro a gente recebe o amor de Deus. Então, é o que ela está falando, a gente está aberto a receber esse dom, esse amor, essa graça. E depois conseguir passar esse amor para as pessoas, porque como o senhor falou, padre, se eu não conheço, eu não posso passar adiante, eu não posso ser testemunho. Então, acho que o coração disposto, a gente sempre fala, a nossa missão chama brecha, né? Daquela passagem da Bíblia que fala, procurei alguém para defender a brecha e não encontrei ninguém. Você está disposto a dizer que sim, onde quer que seja. Pode me mandar para qualquer lugar e eu vou dizer que sim, vou estar disposto a fazer o melhor que eu puder por todo mundo. Está na frente, está defendendo. Então, acho que não tem uma receita, né, para você ser um missionário melhor, ou para você ser um padre melhor, um coelho melhor, um cerimoniário melhor. Acho que é mais essa questão de você saber receber o amor de Deus, saber escutar a voz dele quando ele chama e quando ele manda você. Também você ter essa rebeldia de ser missionário, mas também de ser obediente e de fazer a vontade dele. Eu acho que uma coisa que eu sempre me comprometo a levar para uma missão é bom humor. Paulo Francisco falava que ele rezava por bom humor e eu aprendi isso, de sempre me confundir, rezar para estar bem-humorado. Não é fácil ir para uma missão, ficar com 40 jovens que vieram de lugares diferentes, que têm realidades diferentes. Mas eu acho que a gente, se comprometendo a estar de bom humor todos os dias, a missão flui melhor, a gente consegue ouvir melhor aquilo que Deus tem para falar para a gente. Acho que é um bom humor.
Cara, eu estou muito de acordo com você. Você sabe por quê? Porque na missão você passa perrengue, né? Você dorme no chão, você passa frio, você não tem privacidade, né? Nas missões que a gente faz, né? O banheiro de todo mundo, né? É uma condição, né? Você manter um bom humor com todos aqueles perrengues, né? É coisa de Deus, né? E quando em longo prazo, às vezes sente o fracasso pastoral, a dificuldade, e aí pode também afetar mais ainda. Né? Eu posso estar no meu pior dia, no meu dia mais mal-humorado, mas eu devo sempre estar com um sorriso no rosto para tentar motivar a outra pessoa e me motivar também, sabe? Dizem que essa era uma característica de São João Bosco. Os dias que ele estava com mais problemas, com dívida, problema grande, eram os dias que ele estava mais sorridente e bem humano. Eu acho que pra mim é que nem o cada noite que todo mundo disse, né? Saber que Deus está sempre no controle de tudo. Às vezes a gente vai fazer uma visita nas casas. Você bate em todas as casas, ninguém te atende. Aí você tá voltando, no meio do caminho você para com alguém e começa a conversar, daí você percebe que tudo aquilo lá fez sentido. Tipo, cada não que você recebeu, cada desculpa que der, tipo, vou sair daqui a pouco, alguma coisa assim. Fez você cruzar qualquer pessoa naquele momento. Tipo, você escuta tudo que você precisar. E também sempre se fazer presente com outros. Tipo, você tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, o que aconteceu? Sempre se mostrar próximo, ser um verdadeiro missionário, não tipo, apenas para o pessoal de fora, mas também, principalmente com o pessoal que está dentro da sua casa, sendo tipo, um verdadeiro amigo, porque a gente deixa a nossa realidade, deixa a nossa casa, nossa zona de conforto, e a gente acaba sempre querendo ir para fora, ir para fora, ir para fora. Mas quem está ali na convivência com a gente diária, dentro da semana missionária, a gente acaba deixando de lado. Então, eu sempre procuro ser um parceiro dessa mesma pessoa. Isso que o Douglas falou me fez lembrar também algo que é importante, eu acho que você falou para os missionários, é não transpassar a dificuldade. Então, se chegar algum dia da nossa semana que a gente está cansado, procurar não transpassar, porque as coisas negativas acabam passando para os outros ao nosso redor. Então, às vezes a minha dificuldade pode piorar a dificuldade do outro. Porque você falou que era um tom de composto, talvez nas nossas missões devemos nos espelhar nesse tom. Lógico que nunca deve guardar o problema para nós, procurar ajuda, mas às vezes a gente procurando ou comentando com o outro, pode ser que a gente piore o problema com o outro. E na missão a gente precisa disso, precisa de nos unir. Então acho que procurar não transpassar nosso cansaço, nosso mau humor, se sempre nos entregar inteiro e com um sorriso no rosto. Sabe, virtudes, né, que você elencaram, são importantes: a flexibilidade, a perseverança, o entusiasmo e a constância mesmo na rotina, o sorriso, o bom humor, são todas características que compõem a esperança. E a paciência é companheira da esperança. Se a gente é muito imediatista, pode ser que fique desiludido. É muito importante por isso. E bom, exatamente partilhas que enriquecem esse nosso terceiro ponto. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação da nossa assembleia também que deseja fazer? Com esperança. Partimos então das conclusões finais dos nossos ângulos, do painel funcionando, já as impressões da gente ouviram, que puderam abordar, e assim vamos concluindo já este nosso desenho. agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Também, segundo duas frases, uma bíblica, que diz: o bendito homem tem esperança no Senhor. Às vezes a gente põe a nossa esperança no próprio homem, nas coisas materiais, nas situações. Pode ser que a gente também aí seja desiludido. Bendito homem que coloca a sua confiança no Senhor.
E a outra que é a esperança, ela, não sei se eu vou lembrar agora, um trocadilho. Ela enxerga o invisível, ela sente o intangível e ela alcança o impossível. A esperança tem esses elementos. Ela enxerga o invisível, ela sente o intangível e ela alcança o impossível. E tudo isso também nos encante, nos enche de esperança, como encheu o coração de esperança do São Dom Bosco e do Padre Rodolfo Paulo. Eu quero dar os parabéns para todos nós, porque olha que coisa bonita, a gente está sentado como se estivesse na sala de casa, trocando ideia, conversando, falando sobre esperança, partilhando experiências, né, missionárias. Então, os parabéns, né, para todos nós que criamos essa possibilidade. Isso aqui é um sinal de esperança. A gente saiu de casa, estamos batendo papo. Como é bom se a gente pudesse mostrar isso aqui para tanta gente que diz, não tem mais jeito, jovem não sei o quê. Não, a gente está aqui 1h15, quase 1h30, batendo papo sobre coisas boas, né? E certamente você e eu, cada um de nós vamos sair melhor com as coisas que a gente escutou. Uma coisa vai ficar ali dentro, né? Então, obrigado por essa oportunidade, esse bate-papo. E parabéns pela organização desses momentos, que venham outros também. Meninos, uma palavra, um sentimento. Enchemos de esperança para que possamos partir. Bem, uma palavra de gratidão à nossa comunidade salesiana local, na pessoa do seu vice-diretor, Padre Célio, que nos acompanha durante todo este dia, porque esse final de semana de modo particular que nós trabalhamos com mais afinco, né, com uma proporção maior da realização do terceiro fórum, por receber os padres, por abrir de fato a nossa comunidade, e uma palavra dele, na pessoa dele, uma palavra também de gratidão a todos os voluntários. Sem dúvidas, a causa do Padre Rodolfo ela é portadora de esperança, porque ele primeiro semeou a esperança a tantos que conheceram o Bíblia, e nós hoje somos missionários da esperança, porque a partir do exemplo de virtude dele, que nós somos devotos, nós desejamos transmitir a tantos outros. Então, obrigado por convidirem conosco essa missão de testemunhar a esperança, levando também o nome do Padre Rodolfo adiante, e por isso você está aqui. Então, também uma gratidão particular a você, comunidade, que ainda não é voluntário da causa, que talvez não conhecesse tanto o Padre Rodolfo, que veio por conta dos nossos voluntários, que desejou estar aqui ao final da celebração da Santa Missa, e estas palavras, de fato, enchem o seu coração de esperança. Uma palavra também de gratidão aos nossos jovens, aos nossos convidados, a comunidade de São Paulo também nos ajudou nesta noite, nos animando, nos impulsionando a viver nesta missão. Recebam um carinho de gratidão, pequeno sinal da nossa comunidade, enquanto isso, vamos de música e boa noite a vocês. Esperamos nos encontrar, se Deus quiser, no segundo semestre da realização do nosso 7º seminário sobre a Santidade. Santidade, uma multidão que teremos atos feitos com amor.